boa noite a todos. Como de costume, já estou começando a ficar acostumado e com saudade de vocês aí. Terças-feiras, 20 horas, estamos aí com uma reunião marcada com vocês, com seus familiares, com seus pacientes, com seus interagentes, com seus amigos, cada vez mais levando assuntos importantíssimos que podem vir a somar com o teu dia a dia. Hoje teremos um convidado VIP maravilhoso, que mora nos nossos corações aí há muitos anos, um dos grandes profissionais da área de saúde integrativa. Se você não sabe muito sobre hormônios, se devemos fazer reposição, se não devemos fazer reposição, se devemos tomar os hormônios, se devemos passar, como que tudo funciona, hoje é o dia. Pega esse aviãozinho, manda lá para os teus familiares, para os teus amigos, para tua mãe, para o teu pai, pessoas que não entendem nada sobre hormônios. Esse é o objetivo. Eu mesmo vou aprender muito com a nossa aula de hoje. Um grande especialista aí que vai nos trazer muita informação. Eu sou Alcir Marques, naturopata biomolecular, um pesquisador e um apaixonado por levar até você aquilo que é de fato real, aquilo que faz a diferença no teu dia a dia. Nós temos muitos tratamentos, temos muitas especializações e temos muitas doenças. Por isso que eu decidi, há alguns anos, em não trabalhar na área de doenças. Isso deixa para o médico. Mas, junto com centenas de profissionais, médicos, nutricionistas, bioquímicos, farmacêuticos e diversas áreas, da área terapêutica também, você trabalhar com a doença do que você estimular o equilíbrio da saúde. Então o convite fica aí para vocês. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós vamos fazer uma entrada com alguma informação, com alguma ação, e vamos ter aqui um convidado VIP. Como nós já tivemos, eu acho que 3 encontros aí, maravilhosos. Então se você não conheceu ainda, você vai lá no YouTube, vai digitar lá Alcir Marques no YouTube. A gente está programando para que essas lives vão para lá, a gente está organizando elas através da nossa equipe. E aqui mesmo no Instagram, você vai poder mandar para os seus colegas. Voltando atrás, pega aí o teu aviãozinho e manda para as pessoas que você gosta. Nesse momento, aproveita aí e vamos tirar essas dúvidas. Vocês vão ganhar hoje uma consulta sobre hormônio. Vocês vão tirar todas as dúvidas sobre a área hormonal. Para que serve? Devo fazer? Nossa, eu estou com 30 anos, eu estou com 50 anos. Mas hormônios não dá câncer? Hormônios previnem câncer? O hormônio e as doenças, muita coisa nós vamos falar hoje sobre isso. Mas como eu prometi na semana passada, que nós iríamos conversar um pouquinho sobre essa função hepática, conversou sobre vesícula. Se você não sabe para que serve a tua vesícula, assista a aula passada, a live da semana passada, que lá você vai entender as funções da vesícula. Por isso que não sou contra a cirurgia, em últimos casos. Mas se você puder e estiver próximo de algum profissional que exerce e utiliza o protocolo CRIAR, tanto médico, nutricionista, terapeuta, vai até ele, vai ter uma visão, ver o que pode ser feito. Se é necessário mesmo você fazer essa retirada ou não. Existem algumas emergências que não tem o que fazer, você vai ter que fazer a retirada. Mas em muitos casos que nós estamos acompanhando, nós estamos conseguindo resultados muito bons. Eu quero que vocês entendam hoje uma coisa interessante. Nós falamos em algumas lives anteriores, todo ser humano tem uma reserva tóxica no seu intestino. Só que o intestino delgado, ele não é só para você ter como um depósito lá de resíduos fecais. Ele tem muitas funções que até então o pessoal desconhecia. Agora a gente sabe dessa absorção, da importância da água, a importância de todos os nutrientes essenciais ali. Antigamente nós pensávamos que é só o intestino delgado que fazia isso. Só que o que me assusta é que muitas vezes as pessoas que nos procuram, não só agora nas clínicas, nos consultórios, mas também pela teleterapêutica, vamos dizer assim, né? O médico faz a telemedicina, nós fazemos a teleterapêutica, a gente acompanha você. A gente tem observado que as pessoas estão adaptadas a se alimentarem, a mesma ação para eliminar. Tive a oportunidade de tratar muitas pessoas que estavam com 5, 10, 15, até 20 quilos de resíduos fecais parado dentro de si há muito tempo. Imagine se você pega o lixo. Agora eu vou citar uma coisa que meu colega Dr. Manuel fez eu rever. Então esse livro aqui é um livro de cabeceira e todo meu paciente já sai do consultório com ele, ou baixa também pela internet, agora nós temos. Então aqui, Viver com Saúde, uma questão de escolha. Então vocês vão ter a oportunidade de termos a honra de falarmos com ele e tirarmos as dúvidas nossas.
Imagine se você, em vez de tirar o lixo e jogar lá fora, você guardasse no quarto. É mais ou menos isso que acontece quando você se alimenta, alimentos bons ou não, carboidratos vazios ou carboidratos compostos. O que você acha disso? Quantos dias você acha que você iria resistir com esse lixo lá no teu quarto? Então é mais ou menos isso. Eu estudei muito o trabalho resumido que ele tem aqui sobre hormônios. Isso aqui é um livro que ficou muito bem colocado para nosso paciente, para as pessoas leigas que queiram se entender um pouco mais sobre esse verdadeiro tesouro que é a nossa saúde. Só que a maioria das pessoas começam a dar consciência, dar bola para a sua saúde quando começam a perder, porque muitos dos sintomas são silenciosos, principalmente o que fala da parte hepatobiliar. A maioria de vocês podem estar aí com alguma litíase biliar, alguma pedrinha, uma micropedrinha na tua vesícula e não ter sintoma algum. Isso também acontece na função renal. Para entender tudo isso, nós vamos chamar daqui um pouquinho o Dr. Manuel, professor da universidade, urologista e um médico fantástico que voltou à essência, voltou à origem. Para que isso possa acontecer, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre essa parte. Está lá no meu Instagram, se não está amanhã vou colocar a tabela de Bristol. A tabela de Bristol é uma coisinha muito simples, muito fácil, que você pode, no momento que você sentou no vaso, defecou, dar um carinho para você. A maioria sai correndo, não querem saber. Primeiro sintoma, está com odor tuas fezes? A bile que é produzida lá no fígado, armazenada na vesícula e mandada para a função digestiva, ela deveria neutralizar esse odor. Se você está tendo muito odor nas tuas fezes, isso já é um sintoma que a coisa não está legal. Agora, por outro lado, se você está defecando e você está tendo fezes fininhas ou fezes muito grossas, fezes duras, fezes moles, tudo isso pode fazer com que você entenda um pouco mais o tamanho da gravidade que você está tendo, mesmo que silenciosamente. Então, olhar e seguir a tabela de Bristol, prometo para vocês que a partir de amanhã vai estar no meu Instagram e no Face. Ela é bem simples, pode também baixar na internet e lá você vai entender os níveis. Bristol fez um estudo muito legal aí, tabela que existe há muitos anos. Simplifica. Você pode começar a diagnosticar através das tuas próprios resíduos fecais, como que está a tua saúde. Esse é um dos pontos específicos. Nós falamos para vocês, na vez passada, muito sobre vesícula. Live anterior, falamos sobre a parte da vesícula. Sobre o fígado. O fígado é considerado um dos órgãos que mais tem funções no nosso organismo. Tudo de uma forma direta ou indireta tem que passar por ele. Para você ter uma ideia, na função industrial, a secreção, a formação de bile, fabricar as proteínas. Ah, mas eu estou consumindo muita proteína, muita carne, estou fazendo atividade física e estou tendo flacidez. O que pode ser isso? Pode que o teu fígado não esteja conseguindo metabolizar e fazer a parte dele. Isso também, se o nível de colesterol está alterado, tem muitos estudos falando sobre a parte do colesterol, mas o colesterol aí também é fabricado no nosso fígado. Vitamina D3, nossa, eu estou consumindo vitamina D3, estou tomando ela certinha, mas eu vou lá fazer o exame e ela não passa de 30, 40, 50. 50 ainda, ao meu ver, é baixo, principalmente nas defesas imunológicas que nós precisamos hoje ter. Funções de armazenamento, isso eu estou falando do fígado, tá pessoal? Ferro, nossa, quantas pessoas que me procuram dizem assim, doutor, eu estou com excesso de ferritina e o pessoal está pedindo para mim fazer a sangria. Mas eu comecei a fazer a cada 3 meses, agora estou fazendo a cada 2 meses, já estou fazendo uma vez por mês e não está parando de ser produzido. Eu não recomendo essas funções, eu recomendo sim que você se intere com um bom profissional que conhece a desintoxicação e faça uma limpeza consciente, uma desintoxicação que o teu corpo deveria fazer. Só que hoje, com o corre-corre, não temos tempo nem de mastigar o nosso próprio alimento, então nós temos que entender, pelo menos uma vez por ano, você tem que passar pelo processo. Esse processo é simples, seguro e todo profissional que te indicar o programa Criar vai acompanhar. É tão simples, se você é a primeira vez que está aqui, você vai tomar 7 dias antes do café, almoço e janta. Você vai começar no 7º dia e ele vai te acompanhar por mais 30 dias, tem a dosagem certinha e uma dose única. Então nós preparamos o terreno biológico e fortalecemos você para fazer uma coisa consciente, segura e com todas as necessidades orgânicas que teu corpo precisa. Se alguém te vender o programa Criar e te abandonar, entre em contato com a terapêutica,
com o CRIA, nós temos aí no Instagram o CRIA Oficial, fala lá conosco que a nossa equipe vai atrás, porque o mais importante não é só o protocolo, é o acompanhamento do protocolo. Ele vai te deixar assim maravilhado com os resultados que ele vai dar para você. Para não se estendermos, que hoje o assunto é importante que você guarde na tua mente que não existe câncer sem antes existir intoxicação. E a maioria das patologias são dadas através de um nível elevado de intoxicação. O básico, se vocês vão nas outras lives, vocês vão entender um pouco mais sobre o que eu quis falar. O que é modulação hormonal, reposição hormonal, suplementação hormonal, equilíbrio hormonal. Olha só, pessoal, é muita informação. Se você não mandou o aviãozinho ainda para os teus pacientes, para os teus clientes, faz isso, que agora você vai ter uma verdadeira aula sobre hormônios. E isso aí vale ouro, porque a maioria dos profissionais, mesmo da área de saúde, que não fizeram uma especialização, sabem muito pouco sobre isso. A metade hoje brigam que é bom fazer reposição e a metade brigam que não é bom fazer reposição. Então vamos entender como especialista como que tudo isso funciona. Seja bem-vindo, doutor Manuel. Olá, boa noite a todos, boa noite meu grande amigo Alci, boa noite a todos que estão assistindo essa live. Já ouvi um pouco da sua fala, muito importante, muito interessante. Sabe que eu endosso tudo isso aí, eu pratico, eu vivo essa medicina integrativa, é saúde integrativa, né? Nós que trabalhamos na equipe com psicólogo integrativo, terapeuta, dentista biológico, nutricionista funcional, é para poder melhor cuidar da saúde das pessoas. É por isso que eu digo, doutor Manuel, que antigamente, quando tu exercia só a área da medicina convencional, era mais simples, né? Porque agora a coisa é um pouco mais complexa. Falar com o ser humano de uma forma integrativa, Era né? simples, mas um simples que não me satisfazia. Tanto que há 20 anos eu até pensei em abandonar a medicina, porque eu não conhecia esse caminho. Né? Como eu não conhecia esse caminho, estava perdido. Precisei passar por um processo de adoecimento, né? Que você sabe bem que eu tive uma artrose, e aí vim descobrir o caminho da medicina integrativa depois que eu tive essa artrose. Me motivou a fazer tudo de novo, estar estudando, pesquisando, né? A gente vê que a gente está sempre aí ativo, buscando novos conhecimentos e levar saúde e alegria para as pessoas. Então hoje, você colocou no tema, questão hormonal, como você falou do fígado, primeira coisa, para não roubar nossos hormônios, a gente deve estar com o fígado limpo, desintoxicado. É a primeira coisa para você produzir hormônios, porque se o fígado tiver, vai cair a produção hormonal. Então, essa desintoxicação é fundamental. Assim, antes de repor hormônio, o pessoal já preocupa de repor hormônio, primeiro a gente tem que saber por que a gente está produzindo menos hormônio. É só pela idade? A idade é um fator que pesa, principalmente depois dos 40, 50 anos, tem uma queda, depende desse cuidado com a saúde, de primeiro tirar, desintoxicar e segundo tirar os venenos. Principalmente hoje nós temos o problema dos xenoestrogênios, são aqueles disruptores endócrinos, aqueles hormônios femininos estranhos, estão aí nas garrafas plástico aí, que você bebe uma água, faz aquele crec, ali está liberando bisfenol A. Bisfenol A é um xenoestrogênio. Quem pega muito naquele papel de termosensível de recibo dessas máquinas eletrônicas, ali também tem bisfenol A. Então, olha só, você vai no mercado com aquele papelzinho, até guardar no bolso porque já está se intoxicando, né? Às vezes, alguns desodorantes, alguns produtos de higiene, beleza? Com parabeno, com bisfenol A. Então, primeira coisa, a gente deve começar a entender disso aí, evitar esses contaminantes, porque são fatores que roubam testosterona. Mas nas latas, bebidas em latas, aquelas latas são revestidas com plástico internamente. E esse plástico também libera bisfenol A. Ainda mais se tiver qualquer amassadinho na lata, pior ainda. Já está liberando, né? Sim, já está liberando. Então, assim, primeiro a gente deve evitar essa contaminação. Devemos desintoxicar, no caso da testosterona. Tem alimentos que ajudam na produção de testosterona também. Por exemplo, uma coisa que eu falo que o homem não deve ficar sem é o zinco. O zinco é um mineral fundamental para a próstata, para o testículo, para a produção de hormônio. A mulher também precisa de testosterona, né? Comece a entender. Tenho certeza, que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, estão acompanhando a nossa live, não sabem de muitas coisas assim. Então é muito importante. Tenho certeza que vamos abrir um pouco a mente delas perante essa situação aí. É porque todo mundo acha que testosterona é só para o homem, para ter sexo, para reprodução.
Não, Sim. testosterona, em primeiro lugar, ela tem muitos receptores no cérebro, do homem e da mulher. Então ela é neurosterona, ajuda na cognição, na memória, na autoestima, autoconfiança. Um homem com baixa testosterona, ele perde a autoconfiança, segurança, autoconfiança do macho. Fica mais depressivo, mais irritado. Então, qualquer coisinha ele irrita, está nervoso. Por quê? Porque não tem aquela autoconfiança, ele se perde facilmente. Aquele que tem mais testosterona, ele é mais protetor, mais cuidadoso também. É mais protetor, tipo aquele macho alfa, ele tem mais autoconfiança. Olha aí que interessante. Então, e a testosterona também tem muitos receptores no coração. Então ela também poderia ser chamada de cardiosterona, né? Aí também para musculatura, né? Sarcosterona. Você vê que você precisa de testosterona para desenvolver uma boa musculatura. Tanto que o idoso ele vai perdendo musculatura porque ele perde os hormônios. Totalmente flácido, né? E a questão da osteoporose, que todo mundo se preocupa em tomar cálcio. Em primeiro lugar, a gente tem que ter matriz óssea. A matriz proteica depende de hormônio. Então, sem hormônio, você não tem uma boa matriz óssea, não tem nem onde fixar o cálcio. Mas além do cálcio poder segurar nos ossos, você precisa da vitamina D3, precisa do magnésio, precisa da vitamina K2, fósforo. Não adianta tomar cálcio sozinho, o cálcio vai ficar perambulando pelo sangue e vai calcificar tudo que não deve. Tem que fazer uma reposição de forma adequada. E essas substâncias também, elas dão apoio à testosterona, né? Quando o indivíduo está com esses nutrientes bons, colesterol, todo mundo quer tomar remédio para baixar colesterol, não é isso? Quando você baixa colesterol, você baixa toda a produção hormonal, porque todos os hormônios esteroides são derivados da molécula do colesterol. A gente precisa de colesterol para fabricar hormônios. Sem colesterol, nós não fabricamos. Claro, tem essa dica de ouro aí. Nossa, que interessante. Sim, então, na realidade, eu tomo ômega 3 para aumentar o bom colesterol. A gente evita a inflamação intestinal, eu faço a desintoxicação. Quando nós estamos desinflamados e nutridos, você não tem problema de colesterol ruim, porque na realidade, você estando desinflamado, não existe colesterol ruim. O colesterol se torna ruim quando o LDL oxida. Você está inflamado, aí começa a ter uma oxidação do LDL, que é chamado de mau colesterol, que na realidade ele não é um mau colesterol, ele só é ruim quando oxida. Se a pessoa está desintoxicada, desinflamada, bem nutrida, com os hormônios regulados, ele não tem colesterol ruim. E o grande problema da aterosclerose, do infarto, do AVC, todos já sabem que não é o colesterol, né? É todo esse processo inflamatório, o açúcar, a desbacteriose, as intoxicações, tudo isso. Quando nós falamos assim em reposição hormonal, é o último passo, depois que eu preparo todo o organismo, todos os nutrientes, e mesmo assim, o organismo não está chegando no nível bom de hormônio, que a gente precisa no nível bom de hormônio. Testosterona no homem, abaixo de 600, já começa a influenciar o metabolismo basal. Aí facilita o ganho de gordura abdominal, dislipidemia, alterações de lipídios. Nós sabemos que a testosterona aumenta o metabolismo, também ajuda a prevenir problema de lipidemia, de colesterol, de regular o colesterol, é um fator importante. Mas existem muitos mitos. Então, antes de tomar qualquer remédio, antes da reposição hormonal, preparamos o organismo, damos nutrientes, zinco, cromo, vitamina E, magnésio, selênio, uma série de coisas, nutrientes, boro. Tem algumas coisas caseiras até, estou vendo num livro de um colega, até uma coisa caseira, o anal, que eu indico para meus pacientes, uma sopa que pode aumentar a testosterona, uma sopa à base de alho, cebola, manjericão, alho poró, repolho roxo e alguns legumes, você faz uma sopa dessa, isso ajuda a aumentar a testosterona. A própria, uma coisa que todo mundo joga fora, né, que é rica em citrulina, parte branca da melancia, a citrulina converge em arginina, que é um vasodilatador que depois converte em óxido nítrico, é o nosso melhor vasodilatador. Então, além de ajudar na circulação, pressão, pode ajudar também na ação erétil. Então, em vez de jogar fora a casca da melancia, que agora está acabando aqui na nossa região, acho que o calor aqui fez nós comer muita melancia, então aquela parte branca a pessoa retiraria e bateria no liquidificador para fazer tipo um suco. Não, pode fazer o suco, mas você pode cortá-la, temperar com sal e azeite e comer na salada, como se fosse um pepino. Olha aí, olha que beleza. Casca fora, então não vai mais. Você está jogando fora citrulina, arginina, óxido nítrico. Só tiraria a parte verde e a parte branca você tempera. Isso, e a parte vermelha, a polpa, você bate com goiaba vermelha e molho de tomate, faz um suco, é bom para próstata e para pele. Grande especialista, eu sei que tudo que vem de você da próstata, eu sei que ele... É, uma grande quantidade de licopeno, que sabe que ajuda na questão da próstata. Então, assim, todos esses nutrientes que servem de apoio à testosterona, inclusive o iodo também, porque nós temos receptores para iodo no testículo e na próstata também. O iodo é um papel importante também para o homem, para a mulher, que né, tem na tireoide, a mulher tem receptor para iodo na mama, né, no útero, no ovário.
Então são coisas, vitamina D e iodo, todo mundo tem medo de usar e são assim, fundamentais para a saúde. A vitamina D, que todos sabemos, é um hormônio e ela tem mais de 80 funções importantes no organismo. A reposição de vitamina D é importante, a não ser que a pessoa tenha a oportunidade de fazer uma exposição solar quase que pelo menos umas 5 vezes por semana, entre 11 da manhã e 3 da tarde, né? Aquele horário que todo mundo sabe, com 80, 90% do corpo exposto, depois não pode passar sabão, não pode ter protetor solar. Então, tudo isso a gente vai estar contribuindo para a melhoria dos nossos hormônios. Assim, apesar de tudo isso, os hormônios estão baixos, aí a gente começa a fazer uma reposição, porque é melhor fazer a reposição do que ficar com deficiência hormonal, aí prejudicar a função cerebral, função cardiovascular, osso, músculo, tudo. Você começa a perder tudo isso. Então a gente cai os hormônios porque envelhece. Envelhece porque cai os hormônios. Uma das coisas que eu escuto muito, doutor Manuel, porque antigamente, isso aqui é uma coisa para se ter em destaque hoje, em média a gente chegava a 25, 30 anos, nossa, não adoecia, não engordava, só tinha energia, estava tudo na boa. Hoje, essa nova geração não está chegando a mais essa idade. Isso pode ser por causa dessa mudança? Os disruptores endócrinos são uma grande causa, inclusive de infertilidade e até problemas também recém-nascidos. Crianças, quando os pais já estão com excesso de toxina de xenoestrogênios, podem gerar filhos já com problema também. Por isso, você lembra que eu sempre falo aqui, naquela questão do cuidado pré-concepcional, a pessoa se preparar para a gestação bem antes, 6, 9 meses antes de engravidar, o organismo esteja desintoxicado, saudável. E você, não sei se já viu depoimentos dos meus pacientes, esses que a gente pratica isso, todos eles, né, as mães, é claro que os pediatras ficam encantados com os bebês, com as crianças que têm um desenvolvimento psicomotor muito maior do que as outras crianças da mesma idade. Então são crianças bem espertas, desde a maternidade parece que elas já são mais ativas. Uma das coisas que eu tenho passado para os meus pacientes é essas aulas que eu tenho tido contigo aí sobre essa parte do engravidar. As mães que estão nos assistindo agora, os pais aí, muito cuidado. O doutor Manuel tem no seu trabalho ali, no seu Instagram, no YouTube, vários vídeos que falam sobre essas áreas, do acompanhamento, das necessidades, e ele nos mostrou vários casos ali, até de pessoas que não estavam tendo condições mais de engravidar, e com os tratamentos, até se puder falar um pouquinho sobre isso aí, doutor Manuel, que eu sei que tem todo um cuidado para mexer no terreno biológico, fortalecer, colocar os hormônios em dia, e aí a pessoa estar pronta para a gravidez, não é isso? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que leva à infertilidade chama-se estresse oxidativo, que é o desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes. Começa a ter um excesso de radicais livres, de toxinas, e baixa quantidade de antioxidante, as substâncias que vão neutralizar os radicais livres. E, na realidade, isso precisa de um equilíbrio, não é uma queda de braço, assim, não é que a pessoa precisa ter antioxidante e não ter radical livre. Toda reação química gera radicais livres, mas quando a gente está com um sistema antioxidante bom, ele neutraliza yin e yang, positivo e negativo. Então, é essa harmonia, esse equilíbrio entre oxidante e antioxidante. Então, isso tem que estar uma equação de equilíbrio. Então, você não pode ter só antioxidante sem ter os radicais livres, porque aí não teria reação química, não teria vida. Primeira coisa, limpar terreno. Fungos ficam alojados no nosso organismo, às vezes você não consegue retirar com esses vermífugos comuns. Então, tem que passar por um processo mais profundo. Quando nós fazemos a limpeza de terreno biológico, nós fazemos todo esse procedimento do detoxificação hepatobiliar, limpeza intestinal, aí depois fazemos um processo de desparasitização, mais ou menos parecido com aquele sugerido pela doutora Uda Clark. Então a gente gosta muito, nós somos muito adeptos disso aí, porque quando você melhora o terreno biológico, diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação e o organismo funciona muito melhor. Para tudo, né? Para a produção de hormônios, para a fertilidade. Então, tem muitos pacientes inférteis que já fizeram tratamento, inseminação, ICSI, aquela fertilização in vitro que não tiveram resultado, e quando a gente trata o estresse oxidativo e nutre o paciente, ele consegue uma gravidez espontânea. Tudo isso, assim, é muito importante a gente entender que, em primeiro lugar, a gente deve buscar saúde integral. E conforme nós conversamos naquele encontro lá em Búzios, que foi muito interessante, vários profissionais, a gente procurei colocar na minha equipe, no consultório, a questão da psicóloga, porque eu tenho que ver o lado emocional, que às vezes a pessoa tem um perfil que carrega medos, tensões e traumas, e isso fica no inconsciente, a gente tem que solucionar essa questão
desses medos, desses traumas. Tem uma microfisioterapeuta que trabalha essa parte também, então isso já ajuda muito. Temos a parceria com a dentista biológica para ver problemas de dente, né? Desde focos em canal, focos de osteonecrose, pinos, metais que possam também gerar campos de interferência e alterar, gerar estresse oxidativo. Tudo isso assim, pode, e a gente sabe hoje que os dentes têm ligação com órgãos do corpo, pessoas que têm cortes cirúrgicos e tudo aí, alteração nos canais de energia e que às vezes precisa passar por uma terapia neural, uma outra terapia, um equilíbrio como um todo, né? Não tem como você tratar um pedaço e deixar o restante, né? Você sabe muito bem disso, nós primamos por isso, né? De tratar a pessoa dos pés à cabeça. Reposição hormonal é importante, tanto para o homem quanto para a mulher. É lógico que o homem precisa mais de testosterona, a mulher já precisa mais de estradiol, de progesterona, mas também precisa um pouco de testosterona. A testosterona, além de todo o vigor físico, ainda tem a parte da libido também. Então, mas até prevenção de doenças degenerativas, de Alzheimer, tudo a testosterona é importante. O estradiol na mulher é muito importante, do estrogênio, né, para a questão de proteção das articulações. Então, as mulheres que têm baixo estradiol, além de vários problemas, ainda tem mais problema de artrite, artrose. Ver que os hormônios, eu até coloquei no meu livro, que são os mensageiros químicos da saúde. Mensageiros da saúde, o hormônio. Bem esclarecido, muito claro. Doutor Manuel, se quiser, pela internet, onde eles vão buscar o seu livro? Na plataforma do Hotmart. Entrando no Instagram, aí no Hotmart tem o livro digital. Opa! Mas esse livro, apesar de ter 3 anos de lançamento, é um livro atual por muitos anos, porque ele tem os princípios ali da medicina integrativa, né? Todo dia a gente surpreende com os comentários, as pessoas assim, a pessoa fazia tempo que eu não dava conta de ler um livro inteiro, eu li o seu. Eu tenho pacientes que não gostavam de ler, na primeira semana, nossa, descobri tudo sobre o meu grupo sanguíneo, sobre isso, e tudo muito bem compactado. Foi muito iluminado aí, doutor Manuel. Dá essa ferramenta maravilhosa aí para o nosso pessoal. Porque o que acontece? A nossa missão, quanto minha, quanto sua, de todos os profissionais da área integrativa, é tentar mostrar um pouco de luz. Isso que tu me falou agora sobre a neural, né? A neural, as pessoas vão lá, fazem um procedimento estético, colocam uma mama, colocam uma prótese, uma coisa e outra, e dali um tempo ela começa a baixar a sua saúde, o seu bem-estar. Hoje a gente tem condições de ajudá-los com conhecimento. Por exemplo, de desbloquear essas áreas de interferência, tudo, né? Você vê que saúde é uma coisa global, né? Que depende de tudo. Não podemos mais ficar presos naquele negócio de tratar uma doença. Nós precisamos tratar a pessoa. Até porque, eu brinco muito assim, eu falo que quando a gente está focado no Ikigai, assim, no nosso propósito de vida, trabalhando tanta atividade que você nem tem espaço para adoecer. Um grande atleta aí que me estimula muito para mim começar a fazer mais as minhas atividades físicas também aí. Pessoal, vocês têm que ver os vídeos do Dr. Manuel lá, ele colocou umas coisas que mostrou para nós, assim, que eu não sei se a garotada consegue te acompanhar, eu tenho certeza. Dr. Manuel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos nesse mês lançando uma coisa que a Anvisa liberou agora no Brasil, e uma coisa que a gente percebe que no consultório, ó, pessoal, isso que é novidade para todo mundo. Nem o doutor Manuel sabia que eu ia falar sobre isso, e a notícia veio do laboratório hoje dizendo que está pronto, que nós já vamos agora, mês que vem, que eu não vou estar atendendo em São Paulo, em Balneário Camboriú, já vamos disponibilizar melatonina, uma molécula reguladora metabólica sistêmica, né? Que o nosso corpo gasta muito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela para nós, por favor. Inclusive, a melatonina é um hormônio de várias funções. O pessoal confunde muito. Eu parei de tomar melatonina que eu já durmo bem, eu não preciso de remédio para dormir. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com remédio. A melatonina é um hormônio natural, né, produzido na nossa glândula pineal, somente durante o momento de escuridão, né? Durante o dia a gente quase não produz melatonina. Essa melatonina ela tem mais de 20 funções importantes. Ela tem função neuroprotetora, tem função de imunidade, tem função de sensibilizar os receptores dos outros hormônios, ajuda o organismo a aproveitar os outros hormônios, então é fundamental a melatonina, tem função anticâncer. Então, assim, é uma coisa que eu falo que tem que fazer parte do prato de comida, assim como muitos países você já compra no supermercado, teria que fazer parte do prato de comida. Então, o que eu falo que teria que fazer parte da alimentação no dia a dia? Iodo, zinco, melatonina, magnésio, vitamina D3, ômega 3,
isso não pode faltar, porque nós não tem como temos isso. colocar isso na comida hoje, né, doutor Manuel? É o ideal se pudesse enriquecer a comida com essas coisas, mas infelizmente não tem jeito. Deixa eu lembrar uma coisa, doutor Manuel. Há uns 7, 8 anos atrás, num dos congressos do Efraim, eu lhe pedi um favor para você me passar uma receita de melatonina. Não sei se tu se lembra. Ah, sim, sim. Acho que no primeiro encontro lá. Estavam precisando, e naquele tempo nós só precisávamos com receita médica, e daí eu pedi um favor para você, e a nossa parceria aí sempre foi maravilhosa, eu encaminhei para eles. Então, o que eu quero lhe repassar? Como agora a Anvisa liberou até uma dosagem X, como suplemento nutricional, nós, da terapêutica nutricional, a partir da semana que vem, eu já vou lhe mandar alguns exemplares aí, para você já testar com os seus pacientes os resultados. Nós fizemos ela em gota, e o pessoal vai poder dosar de 1 a 5 miligramas, para isso, né, mais ou menos, que o pessoal utiliza. Depende de cada caso. Lá, né? Sim, agora, não sei qual a dosagem máxima que eles permitiram, parece que não é muito alta a dosagem que a Anvisa permitiu como suplemento. Né? Qual a dosagem? Você já tem exatamente eu acho a dosagem máxima? Até 3 miligramas, hein? Se for, tá ótimo, porque para mim eles tinham falado que era até menos, mas se for 2, 3 miligramas, vale a pena. Ainda mais, assim, se você associar um zinco, né? Não sei se não me engano, zinco e selênio, potencializa o efeito da melatonina. Já conseguimos colocar junto com a melatonina o zinco, já fizemos um blend bem organizado, tudo com nanotecnologia, com uma coisa... Eu recebi as doses, já estou testando com meus pacientes, meus clientes, mas eu gostaria que você me passasse um pouquinho de informação para esse pessoal que está tomando melatonina já há algum tempo com médicos e tudo. Mas como que faz para funcionar ela? Às 8 horas da noite, ela tem um pico maior às 10 e eu acho que vai até às 4 da manhã a produção, não é isso? Isso, assim, mais acentuado entre 11 e 4 da manhã, né? Então, assim, você deveria tomar melatonina no máximo até às 22 horas e dormir no máximo até às 23. Porque se tomar melatonina de madrugada, ela não vai relacionar, não vai interligar com a melatonina endógena, não vai fazer o mesmo efeito. Então, assim, o sono também, nós temos o ritmo circadiano. O ideal dormir seria até as 22, 23 no máximo. Você não vai ter o mesmo descanso, a mesma qualidade de sono. Automaticamente você vai aumentar o estresse oxidativo, não é isso? Ainda mais se você fala, não, mas eu durmo de 1 até as 10 da manhã, eu durmo 9 horas. Não tem nada a ver, não vai ter o mesmo efeito da melatonina, por exemplo, entre as 11 da noite e as 4, 5 da manhã. É outro efeito, permite você ter um sono, chega na fase 3 e 4 do sono, um sono que relaxa a musculatura. Senão você pode ter síndrome das pernas inquieta, aquele sono superficial que não descansa. Então, assim, tem toda uma regra, nós temos regras, temos ritmos, né? Sim. Então nós não podemos esquecer disso, que nós viemos da natureza, dia, noite, né? Sol e lua. Até para ela ser ativada, tem alguma coisa a ver sobre luz, sobre LED. Eu gostaria de falar um pouquinho para nós, para o pessoal entender um pouco mais, do ambiente, né? O ambiente para o pessoal ter um aproveitamento também dela. Essas luzes à noite, esses estímulos luminosos, estímulos sonoros, vão atrapalhar também a produção de melatonina. Então, é importante assim, saber que a gente tem que usar a melatonina no horário certo, né? É fundamental para ela interagir com a melatonina endógena e assim nós termos o melhor resultado, uma qualidade do sono. Porque às vezes se a pessoa toma melatonina no horário errado, ela não vai exercer o mesmo efeito. Daqueles hormônios todos, a melatonina seria o básico. Então, o que eu diria? Você precisa ter uma boa reposição de melatonina, vitamina D, hormônio D, fundamental. Isso aí assim, tem que fazer parte. É como se fosse no prato de comida. Então, as pessoas não têm que encarar isso como medicamento, como remédio. Quem quer ter saúde deve fazer uso dessa substância. Ficou um pouquinho baixo de volta, doutor Manuel. Deveríamos fazer uma lista já para os pacientes, assim, o que não pode faltar no seu dia a dia. Primeiro, melatonina. Segundo, vitamina D. Não pode faltar. Melatonina, vitamina D. Terceiro, iodo, muito importante. Magnésio, que não tem na alimentação. Também é fundamental. Hoje eu ainda acrescentaria a vitamina K2, né, não tem suficiente, até para poder fixar o cálcio nos ossos e prevenir a aterosclerose e até desfaz certas placas. O uso dessa associação do magnésio K2 a D3 pode desfazer placas ateroscleróticas e prevenir infarto, AVC.
Olha só que beleza. Então, nós temos muita coisa para manter a saúde, porque as pessoas elas querem um remédio milagroso para tomar 15 dias, um mês, 15 dias, um mês e sarar e ficar boa. Isso não existe. Você tem um automóvel, você tem que dar manutenção. Perfeito. Não adianta. E assim, eu sempre falo que o pessoal da veterinária e da agronomia, eles estão muito acima, muito à frente de nós na medicina, assim, porque eles entendem que para otimização de saúde precisa de nutriente, precisa, né, a planta precisa de nutriente, os animais precisam de nutriente, precisam estar num terreno bom, que não tenha muita toxina. Se tiver uma água contaminada, não vai estar bem. Sim. Então, assim, nós não damos importância em nada, nem na água, que a água também é fundamental. Perfeito. Na água. Então, nós precisamos ter água de qualidade também. São coisas básicas para a saúde, mas deixando assim como uma mensagem aqui, primeiro, assim, repor essas coisas que nós consideramos nutrientes. Comer gorduras boas para ajudar o colesterol e ajudar a produção de hormônios. Gordura boa como castanhas, abacate, azeite de oliva, óleo de coco. Esse dia eu peguei uma receita que eu sempre passo para os pacientes, que eu acho muito interessante, que ela é bem antioxidante. Quem gosta de café, é acrescentar uma colher de óleo de coco, uma colherzinha daquela mistura de açafrão com pimenta do reino, tipo curry, uma colherzinha de canela e cacau. Então você potencializa os efeitos benéficos do café, então você passa a ter um café com mais propriedades antioxidantes, que ajuda o organismo de forma global e ajuda até nessa questão hormonal também. Sim. Porque o excesso de cafeína pode ajudar a baixar a testosterona, mas o café equilibrado e com essas substâncias até melhora a testosterona. É só aprender a ter um equilíbrio, né? Sim, então assim, em vez de você tomar o café com açúcar, toma com esses antioxidantes aí. Olha aí, muitas perguntas, muito pessoal. Legal. Olha, pessoal, vocês estão ganhando uma consulta completa do Dr. Manuel. Olha só as dicas que ele deu ali, aquelas 5 dicas especiais. Hoje fica lançado oficialmente aí a melatonina Criar. Já vou encaminhar o próximo pedido seu dos Criar lá para... Já vou mandar lá para você. Uma das coisas que eu gostaria de pedir para você, não vamos conseguir responder todas as perguntas hoje, mas daí nossa equipe vai nos ajudando. Doutor Manuel, como é que está indo a situação do ácido hialurônico? Eu sei que você teve um período ali para testar para nós. Já conseguiu ter algum resultado positivo ali? Como é que estamos indo? Já, ainda está assim, como você sabe, ainda tem pouco tempo de uso de observação, e eu comecei usando principalmente após o detox Criar, com aquele intuito de resolver a permeabilidade intestinal, que a gente sabe o paciente que tem inflamação, ele tem permeabilidade intestinal. Faço o Criar, a partir do 10º dia do Criar, estou introduzindo o ácido hialurônico com esse objetivo de cicatrizar ali os enterócitos, né? Porque com a permeabilidade você deixa espaços entre as células do intestino e ali passam toxinas e tudo. Então não adianta eu limpar e deixar aberto ali. Então a gente limpa e depois sela, cicatriza. Então eu tenho usado muito o ácido hialurônico com essa função. A gente sabe também que ele tem função nas articulações, né? Tem pele. Então, assim, é muito bom para tudo. Eu usado com esse intuito também. Mas... Com o pessoal, por causa dos raios infravermelhos. O pessoal que está tomando ele, eu mesmo quando vou jogar tênis, fico muito tempo, às vezes uma partida de tênis dá 2 horas lá no sol, tenho conseguido pegar uma pele forte e não tenho sentido agressão nenhuma com a pele. Porque antigamente sempre começava a descascar e tudo, e agora eu senti que fortaleceu mais. Sim, não, e ter uma pele boa é um sinal, assim, de jovialidade, né, de juventude, né, você ter uma pele boa, preservar a pele, porque a pele também é o nosso mecanismo de defesa. Externamente a pele, internamente é o intestino. Então, você ter uma pele de qualidade também é fundamental. E isso não depende, não é da idade, porque assim... Normalmente o idoso tem uma pele fragilizada, por quê? Porque ele tem deficiência de hormônio, tem deficiência de nutriente. Não porque ele é idoso. Você pode ser idoso e está tudo bem, se você estiver equilibrado. Esses são os nossos objetivos. Tem paciente de 80, 90 anos ou mais com a pele boa. Doutor Manuel, explorando um pouquinho mais seu conhecimento, eu tenho certeza que o pessoal deve estar com algumas pulguinhas atrás da orelha. Qual que seria a indicação do iodo? Como é que você utiliza nos seus pacientes aí? Bem, o iodo, assim, preventivamente, ele já seria importante, porque nós não temos iodo na alimentação. Mas tem no sal. Mas esse do sal é volátil a 18 graus. O organismo não aproveita quase nada. Então, eu tenho usado o iodo oral, que é aquela solução do Lugol, do iodo metalóide, iodeto de potássio, e ele tem ajudado muito a ser uma coisa barata.
ele tem função bactericida, ele tem receptores na próstata, no testículo, no ovário, na mama, no útero. Então, eu tenho usado preventivamente 2 gotinhas por dia, 5%, que dá 12,5 miligramas, mas quando tem problemas de saúde, a gente chega a usar 50, chega até 100 miligramas de iodo, que é igual a vitamina D. Todo mundo de usar vitamina D, eu usava 1.000 unidades de vitamina D, não é isso? Adulto, você sabe que no mínimo são 10.000 unidades para um adulto, 500.000 unidades. Então o pessoal tinha muito medo da vitamina D. Hoje a gente sabe usar a vitamina D com segurança. Está começando também a se entender sobre iodo, que tinha muito medo, muito tabu com o iodo. Então as pessoas achavam que o iodo ia intoxicar, dar problema na tireoide. Não, na realidade o que dá problema na tireoide são os outros halogênicos, que hoje nós temos muito, o flúor, o cloro, o bromo. A gente vai escovar o dente e tem flúor no creme dental. Isso ocupa o receptor do iodo na tireoide. Sim. Tem água quente, você vai tomar uma sauna na água quente, vai tomar um banho de chuveiro quente, tem cloro. Isso também ocupa o receptor do iodo. A massa de panificação tem bromato. O bromo também ocupa o receptor do iodo. Então, na hora que você começa a tomar iodo em maior dosagem, você começa a jogar esses outros halogênicos para fora. E eles dão reação no organismo, e a pessoa fala que é do iodo. Não. Aí, nesse caso, o que a gente faz? Para tomar iodo em maior dose, você tem que hidratar bem. É importante usar uma solução salina. Eu indico muito a pessoa usar um sal marinho pela manhã. Pode botar uma água com limão, uma colherzinha de chá de sal marinho e hidratar bastante, que isso ajuda também. O sal marinho, por que o sal marinho? Porque o sal marinho tem uma grande quantidade de minerais. O sal refinado é só cloreto de sódio. O sal marinho ele não aumenta a pressão. Sem dúvida. Refinado, Quer ver, doutor Manuel? Uma das coisas, como a gente ouvimos falando ali, uma dosagem básica, que é para um cuidado normal, e tem, claro, as dosagens terapêuticas que são feitas com profissionais, como nós aí, a nível de consulta. Mas uma dosagem básica, o que uma pessoa normal pode utilizar sem restrição, assim, no dia a dia? 2 gotas diárias, que daria 12,5. 2 gotas a 3% ou a 5%? A 5%. A 5%. E a criança, 1 gota. 1 gota. Então, é iodo e iodeto de potássio, não é esse? Junto ali vem iodo metalóide e iodeto de potássio. O Lugol, quando você fala solução de Lugol, já vem isso aí. Então, a substância de Lugol já vem dentro do... Os dois juntos, o iodeto de potássio. É o iodeto de potássio com o iodo metalóide. Vem os dois associados ali no Lugol. Olha aí, pessoal, para nós ganharmos à noite, olha que dica maravilhosa aí. Mas entendam, a coisa é um pouco mais complexa, e o pessoal ainda está no tempo, doutor Manuel, de achar um remédio que vai salvar tudo, que não precisa fazer mais nada, e a gente sabe que isso não existe. É toda uma estrutura, é como um time de futebol, né? Nós temos que ter os atacantes, tem que ter o pessoal para fazer a parte da manutenção. Sabe que uma andorinha só não faz verão. Desde nossos bisavós, tatavós, todo mundo falava, né? Uma andorinha só não faz verão. É uma expressão antiga. Então a gente precisa de muitos nutrientes, né? Vitaminas, minerais, proteínas, para ter saúde. Não tem como ter saúde coisa. Só vitamina D. Vitamina é boa, excelente, mas só vitamina D dá toda a saúde, não. Doutor Manuel, estamos chegando quase ao final. Eu gostaria que tu me deixasse uma mensagem sobre essa parte dos hormônios, porque eu tenho certeza que tem muita gente em casa aí e que vai mandar essa nossa live para familiares, para amigos, para pacientes, que falam lá, mas alguns médicos dizem que não é para fazer reposição hormonal, alguns dizem que é. Qual que é a sua visão integrativa aí perante a isso, para nós finalizarmos o nosso assunto sobre hormônios? A grande dúvida das pessoas assim, é que todo o mito, que todo mundo fala assim, mas os hormônios não vão acelerar um câncer, não vão ajudar a desenvolver. Isso nós respondemos até no livro. A gente sabe que os hormônios, igual o nosso organismo produz, os isomoleculares, não têm efeito colateral. Nós estamos com deficiência, estamos repondo aquela deficiência. A mesma molécula que existe no nosso organismo. Agora, quando a gente usa uma droga química, é derivada de um hormônio, mas é um medicamento, aí não é hormônio. Por exemplo, quando eu uso testosterona isomolecular na fórmula de gel transdérmico ou na de implante, eu estou usando a mesma fórmula da testosterona que existe no nosso corpo. Bioidêntica, tem a mesma molécula idêntica do nosso organismo. Ela se encaixa da mesma forma nos receptores, isso, né? Exatamente, assim como a chave é a fechadura, encaixa ali e vai entrar na célula. Esse outro modificado, ele não vai entrar na célula, não vai exercer o efeito, aí vai ficar na corrente sanguínea. Aí sim pode causar efeitos colaterais. São o que os hormônios que poderiam acelerar um câncer, porque na realidade eles não são hormônio verdadeiro. Uma droga
derivada de um hormônio. Porque E é aquele que o pessoal introduz via oral, é isso? é oral, injetável, mas é porque o isomolecular, ele não dá patente, porque já existe no organismo. Então tem que ter uma fórmula farmacêutica para poder patentear e ser lançado pela indústria. Então, esse hormônio, na realidade, não andeconoato de testosterona, são vários derivados da testosterona, mas não a testosterona verdadeira, certo? Então, assim, é o que o pessoal confunde. Confunde alho com bugalho, né? Então, a gente tem que separar o joio do trigo, saber que hormônio nós estamos usando. Quando uso, por exemplo, progesterona, idêntica do organismo, ela não tem efeito colateral. Mas quando se usa medroxprogesterona, aí é uma droga parecida com a progesterona. Perfeito. Esses, por exemplo, esses diofarmacológicos, tem levonorgestrel. Eles falam, mas isso é progesterona. Não é progesterona, é um progestínico. É uma droga parecida com progesterona, mas não é a progesterona. Uma pergunta, doutor Manuel. Se alguém dessas pessoas que estão aí nos assistindo nesse momento, ou tem a mãe, tem a filha, que está sentindo esses sintomas, esse pessoal poderia entrar em contato contigo? Eu sei que você faz um trabalho muito forte nessa parte dos hormônios. Eu sei que você faz ele injetável e também faz... A gente faz a parte do implante, né, subcutâneo. Os implantes são uma forma excelente. E fazemos também o transdérmico, o da pele. São as duas formas mais seguras, que você tem os moleculares, os bioidênticos. Na injeção não tem bioidêntico, oral não tem bioidêntico. Bioidêntico oral é o da mulher, a progesterona, a única que tem oral, os outros hormônios nenhum, menos a progesterona. A progesterona dá a usar bioidêntico por via oral. Tá. Então a gente usa. Para esse pessoal que está curioso, que está sentindo que está necessitando, assim, num extremo, eles poderiam entrar em contato com o teu Instagram? Vocês têm um contato? Sim, pode. Nós podemos responder perguntas através do Instagram, ou quem tiver interesse assim, em um atendimento, uma consulta online, nós temos hoje a telemedicina também. Entrar em contato, mandar mensagem que a secretária pessoal da clínica entra em contato. Deixar para nós aí o teu contato, eu tenho certeza que com o médico, com a tua especialidade, com a seu conhecimento, tenho certeza que só soma aí com a nossa equipe sempre. Eu tenho o Instagram, @Dr. Manuel Rocha, né? Instagram você consegue acessar tudo, @Dr. Manuel Rocha. Tá? Isso. Na nossa clínica lá tem um telefone que é o 62993364848. 993364848. 62. Que logo estaremos aí junto, né, doutor Manuel? Breve, vamos. Mas bom mesmo foi lá em Búzios, né? A nossa reunião em Búzios foi maravilhosa, excelente, né? Encontro, assim, porque uniu o útil ao agradável, uma turma muito boa, assim, profissionais. Cada vez mais eu entendo que é saúde integrativa, não é mais só medicina integrativa. Então, perfeito. Então, Manuel, com a equipe. Não sei, dentro das considerações finais, aí, se gostaria de deixar um recadinho para o pessoal? Eu tenho uma paciente de 93 anos, ela lúcida, faz comida em casa ainda. Então, 93 anos? 93 anos. E ela começou a reposição hormonal aos 90 anos. Ela ficou dos 50 a 90 com hormônio baixo. Dos 90 para cá, ela já melhorou muito, em 3 anos. Ela já chega, quando chega perto da época do implante, ela fala, já está na época de fazer meu implante. Olha que coisa boa. Eu tenho certeza que são tecnologias que vêm a somar a nossa qualidade de vida. Eu acho que é por aí. Eu quero lhe agradecer do fundo do coração de você me disponibilizar esse espaço. Eu sei que na correria, nos seus esportes, nos seus atendimentos, mas que bom. Mas é sempre um prazer. Eu vou só fazer uma girada aqui na câmera para você ver onde que eu estou aqui. Eu hoje abri mão do futebol para estar aqui fazendo a live. Olha só, eu imaginei. A turma está ali embaixo no campo. Ali. A pelota? A pelota. Está correndo ali. Sabe que isso mora no meu coração aqui. Ó. Obrigado por você se dispor. Que era o dia de estar jogando a bolinha, estar aí trocando uma ideia conosco, mas eu tenho certeza que o pessoal vai entender muito e essa sua mensagem aí vai levar para muitos lugares positivos aí.
Muito obrigado, doutor Manuel, por tudo. Tá? Você já tinha notado que está um ambiente diferente, as luzes diferentes, né? Sim, eu imaginei. A gente sempre faz na sala. Do fundo do coração, muito obrigado, doutor Manuel. E voltamos a conversar. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Tchau. Beleza. Obrigadão, hein? Vamos deixar gravado e também vamos disponibilizar daqui uns dias no YouTube essas informações. Doutor Manuel aí, uma pessoa que tem um carinho especial com seus pacientes e resultados, tem uma história maravilhosa, é importante seguirmos, principalmente lá no YouTube, tem muito material legal, a gente tem acompanhado ele de várias formas, é um dos grandes profissionais aí que tem feito parte da nossa vida dentro da família Criar. Fica lançado hoje aí para vocês, Melatonina Criar. Então vamos entender o porquê que 75% da população brasileira tem o sono ruim. Mas não é só a melatonina. O profissional tem que se especializar e entender que nós vamos ter que dormir numa caverna, sem luzes. Essas luzes agora, a partir das 10 horas da noite, você já está envelhecendo. Corra! 11 horas no máximo, dormir. Senão você vai acumular estresse oxidativo. Não adianta você ficar tomando um monte de coisa se você não respeitar as funções naturais do teu organismo. Tá bom, pessoal? Foi muito prazeroso estar aqui. Terça-feira que vem, também temos mais um grande profissional que vai estar com a gente. Durante a semana já vou confirmar a presença da doutora, do doutor, e repasso para vocês. Se conseguirem aí nos ajudar na divulgação, trazemos mais pessoas aí com esse grande objetivo. Coração a serviço e tentar mostrar o mais simples para termos mais saúde e bem-estar. Muito obrigado e fiquem com Deus.